Yeah, I've been meaning to ask, why did you have to crash the plane anyway? There's bombs on board. Bombs on board. And you couldn't have jumped out of the plane before you crashed it? Nesse vídeo vou te mostrar 72 detalhes, referências e algumas cenas deletadas de Vingadores Ultimato. Oh, you say something? O filme se inicia com Clint ensinando sua filha a usar o arco e flecha, e podemos ver ele utilizando uma tornozeleira eletrônica. Isso devido aos eventos que vimos em Guerra Civil, onde ele acabou ficando um tempo preso. E essa é a filha do diretor Joe Russo. Ao fundo podemos ouvir sons de trovões. Amor! Isso devido ao estalo de Thanos que ocorreu em Wakanda. Também podemos ouvir que o canto dos passarinhos também param depois do estalo. E quando Banner reverte o estalo, conseguimos ouvir alguns passarinhos novamente. Na abertura do título da Marvel, não estão presentes os heróis que foram apagados, ou que o povo acredite que foi apagado, como Homem-Formiga. Nebulosa e Tony jogam futebol americano com algum tipo de papel alumínio, e veja que é desse modo que Tony acertará Scott mais à frente, com um peteleco. Tony grava uma mensagem para Pepper em seu capacete, do mesmo modo que ele fez em Homem de Ferro 3, e como ele fará no final do filme para Morgan. Ele comenta que já está no espaço há 22 dias. Hoje é o dia 21? Não, é 22. Isso devido a esse ser o 22º filme da Marvel. E durante a gravação, ele fala: Não poste em nenhuma mídia, todo mundo vai chorar. Isso faz referência à sua fala no começo do primeiro filme. Você não vai botar essa foto na internet não, né? E sua última fala na gravação é: Porque é sempre com você. Também remete a uma fala sua em Homem de Ferro 2. Sempre foi você. E também podemos ver que o lado direito do capacete da armadura está danificado, assim como o lado direito de Tony ficará após a luta final. E quando Tony está trabalhando na nave junto com Nebulosa, vemos que ele está usando uma camisa preta igual a que ele usou em Homem de Ferro. De volta à Terra, quando Tony arranca o reator do seu peito, podemos ver a cicatriz que ficou do seu antigo reator. E é nessa cena que vemos onde Thor começa a beber cerveja, mostrando que Thor ficou 5 anos sem se exercitar e bebendo, resultando nesse físico. Depois que Tony é colocado para descansar, Danvers fala que eu trago um elixir zorriano quando eu voltar. Elixir Shorian já é usado como forma de cura e revitalização. O close no olho de Steve refletindo a imagem do universo remete à cena de Tony quando ele também foi para o espaço pela primeira vez. E a bússola que Steve olha é a mesma que vimos em O Primeiro Vingador. Já no planeta 0259S, podemos ver um espantalho feito com a armadura de Thanos. Isso também vem diretamente dos quadrinhos. Nebulosa diz: Meu pai é muitas coisas. Mentiroso não é uma delas. Isso se refere à fala de Thanos em Guerra Infinita. Mas nunca lhe ensinei a mentir. E Thor finalmente consegue fazer o que Thanos havia dito para ele no filme anterior. Devia ter arrancado a minha cabeça. Pronto, cabeça arrancada. 5 anos depois, vemos Steve em um grupo de apoio, e podemos ver um dos diretores, Joe Russo, e Jim Starlin, criador do personagem Thanos. No depósito onde está a Wanda Scott, podemos ver a numeração 616, referenciando a Terra principal nos quadrinhos. E veja que um rato traz Scott de volta do Reino Quântico. Já parou para pensar que as outras 14 milhões de possibilidades que não deram certo, talvez a razão seja porque esse rato não apertou a combinação correta de botões? Na base dos Vingadores, vemos a comandante Okoye comentar sobre um terremoto no oceano. Foi uma subdução suave sob a placa africana. Isso pode fazer referência ao personagem Namor. Vemos Rocket usando um cachecol vermelho, o mesmo cachecol que Peter Quill usou em Guardiões da Galáxia Volume 2. Steve chega e fala que viu um grupo de baleias mais cedo. Eu vi um grupo de baleias quando estava atravessando a ponte. Se voltarmos e aumentarmos o som, conseguimos ouvir as baleias. Mais à frente, vemos que Tony está morando em uma fazenda, estando de acordo com sua fala no final de Vingadores Era de Ultron. Morar numa fazenda com a Pepper. E também vemos que sua filha tem o mesmo nome do tio de Pepper. Morgan H. Stark, quer comer? Demos o nome do seu tio excêntrico. Qual é o nome? Entende? Morgan. Morgan. Aí. E vemos que ela está brincando com a armadura que Pepper usará mais à frente. Na conversa entre os 4, Tony fala: E ativa a proposição Deutsch. Ele está se referindo a David Deutsch, um físico teórico que sugeriu que o universo se divide em múltiplos ramos. Cada um representa um resultado diferente. Assim, todas as possibilidades quânticas se realizam em vários universos paralelos. Mais tarde, enquanto Tony está lavando a louça, ele acaba jogando água na foto em que tirou com Peter.
E veja que o certificado está invertido, de cabeça para baixo. Provavelmente foi daí que Tony tirou a ideia que veremos mais à frente. Fita de Mobius invertida. Tony coloca Morgan para dormir, e ouvimos ela falar. I love you 3000. Segundo o ator, essa frase foi inspirada por algo que sua filha falou para ele. Após Tony conversar com Pepper sobre a viagem no tempo, ele fala que deveria esquecer essa história, mas Pepper diz: Mas você seria capaz de relaxar? Vimos que em Homem de Ferro 3, Tony não conseguia dormir por pensar sobre a batalha em Nova York, e o que ele conseguiria ter feito para mudar o resultado. Mais à frente, vemos que a Nova Asgard agora está localizada em Tonsberg, mesmo local onde Odin morreu em Thor Ragnarok, e ao fundo podemos ver um gladiador de Sakaar. Já na casa de Thor, vemos que Korg está jogando Fortnite, e ele está usando a mesma camisa que Taika Waititi usou na Comic Con de 2017. E veja que Thor está sempre usando luvas, isso para esconder o traje corporal que se estende até o pulso. Em Tóquio, vemos que agora Clint atua como Ronin, que em japonês significa samurai sem mestre. Por isso sua principal arma é uma espada. Sua primeira aparição nos quadrinhos foi na New Avengers 11. De volta à base dos Vingadores, Tony chama Thor de Lebowski. Isso devido à aparência dos dois personagens. E vemos que na explicação de Thor, ele utiliza colírio somente em um olho. Isso pois perdeu o olho na luta contra Hela em Ragnarok, e acabou ganhando outro de Rocket em Guerra Infinita. Clint volta no tempo e pega uma luva de beisebol, a mesma luva que seus filhos estavam usando antes de desaparecerem. E quando ele volta para o presente, vemos Scott com algumas fatias de laranja, referindo-se à sua fala em Guerra Civil. Does anyone have any orange slices? Vemos que as roupas quânticas são uma mistura de tecnologia, os nanorobôs de Tony, a tecnologia de encolhimento de Hank Pym e o visor azul do capacete da tecnologia Kree, vista em Guardiões da Galáxia Volume 2. Antes deles partirem, eles reúnem as mãos no centro, formando a imagem do reator Ark de Tony. Em Asgard, vemos que Thor está com uma latinha. Em uma cena deletada, vemos ele tirar alguns doces de seu bolso, que foi onde ele guardou essa latinha. Ele então acaba se encontrando com sua mãe. O que está fazendo? E comenta sobre uma espadada que levou na cara na Batalha de Harukin. Batalha de Harukin, quando me acertaram no rosto com a espada gigante? Ouvimos ele mencionar sobre essa batalha em Thor, Mundo Sombrio. Lembro que você celebrou tanto a Batalha de Harukin. E vemos Frigga comentar sobre o futuro. O futuro não foi muito generoso com você. Isso pelo fato dela ter sido criada por bruxas. Eu fui criada por bruxas, rapaz. Referenciando a fala de Loki em Thor Ragnarok. Não sei ver o futuro, não sou uma bruxa, não? Em Nova York, quando Tony chega à Torre dos Vingadores, vemos que a armadura começa a se retrair pelos pés, para evitar que ele faça barulho ao pousar. Vemos Loki se transformando em Capitão América. A caminho para coordenar a busca e resgate. Algo que ele repetirá em Mundo Sombrio. Vemos Capitão recriando a famosa cena do elevador de Capitão América, o Soldado Invernal. Só que dessa vez, ele escapa pelo caminho mais fácil. Esse agente da SHIELD é Matthew Berry. Ele já foi comentarista da ESPN e também já trabalhou como assistente de produção em alguns filmes. Em seguida, Thor fala: Posso perguntar aonde estão indo? Almoçar e depois para Asgard. Referindo-se à cena pós-crédito de Vingadores. Vemos a luta entre os dois capitães. E essa cena da chave de braço que o capitão mais novo dá no mais velho é igual à cena que Steve realiza com Buck em Guerra Civil. E o método que o capitão mais velho usa para distrair o mais novo O Buck tá vivo! é o mesmo modo que o Romeo usou em Vingadores Era de Ultron. Seu amigo e parceiro, seu Buck. O que você disse? Em Vormir, Natasha e Clint se encontram com Caveira Vermelha, que acaba revelando os nomes de seus pais. Natasha, filha de Ivan. Em seguida, Natasha fala: Mas ninguém sabia o nome do seu pai? Eu não. Isso se refere a uma cena deletada de Guerra Civil, onde Natasha volta para a Rússia para encontrar seus pais. Went back to Russia and tried to find my parents. 2 little gravestones by a chain link fence. Provavelmente Natasha não sabia o nome de seu pai até esse momento. Após perderem o Tesseract, Tony e Steve voltam no tempo para o ano de 1970, ano de nascimento de Tony Stark. Minha esposa está grávida. Vemos a aparição de Stan Lee, vestido como ele mesmo nos anos 70. No adesivo traseiro de seu carro, podemos ver a frase "Enough said", frase que ele disse em Homem-Aranha 2. Enough said. Vemos que o uniforme de Steve está escrito Roscoe. Isso é uma referência ao personagem Roscoe Simons, que nos quadrinhos assumiu o manto de Capitão América, mas acabou sendo morto pelo Caveira Vermelha. E esse agente é Christopher Marcus, um dos roteiristas do filme.
Quando Tony se encontra com Howard, vemos que ele está procurando por Armin Zola. Dr. Zola, você ouviu? A equipe de produção revelou que colocou a imagem do rosto de Zola no monitor ao fundo, como vimos em Soldado Invernal. Howard cumprimenta Tony e fala: É pra apertar, não puxar. Tony se lembrará disso mais à frente, quando retira as joias da manopla ao invés de tentar puxar, como ele havia feito em Guerra Infinita. Não faz nada, estamos quase tirando isso! No laboratório do Dr. Pym, podemos ver o capacete original do Homem-Formiga nos quadrinhos. Após Tony se despedir de seu pai, vemos que James Darcy atua como Jarvis. Ele também atuou como Jarvis na série Agente Carter. Após voltarem para o presente, Tony pergunta se Natasha tinha família. Será que ela tinha família? Mostrando seu medo em morrer na batalha e deixar sua família para trás. Por isso que Pepper diz: Pode ficar tranquilo. Isso para que Tony possa morrer em paz, sabendo que sua família estará segura. Vemos Tony criando a manopla. Essa cena se espelha a cena de seu pai enquanto está manipulando o Tesseract. Quando Rocket pergunta quem vai usar a manopla, Thor se oferece. Quem vai instalar os dedinhos? Eu instalo. Eu sou o Vingador mais forte. Relembrando a cena de Thor Ragnarok. Vingador mais forte. Negado. Mas Hulk que acaba usando a manopla, pela radiação ser gama. Mesmo se seguisse a lógica de Thor, Hulk ainda assim usaria a manopla. Bem-vindo, Vingador mais forte. O quê? Enquanto os Vingadores se preparam para usar a manopla, Nebulosa do passado retira uma faixa de sua mão para poder usar o computador. Ela utilizou essa faixa para Rhodes não desconfiar de nada, pois ele viu que Nebulosa ficou com o braço danificado quando pegou a Joia do Poder. E veja que no monitor do computador, podemos ver os números 2012, 2988 e 2009. Esses números são anos de eventos onde apareceram alguma joia do infinito, dando uma segunda opção de viagem. 2012 é o ano de Nova York, onde eles voltaram. 2988 provavelmente é AC. Se fizermos as contas, dá por volta de 5.000 anos atrás, que foi quando Bor, pai de Odin, lutou contra o líder dos Elfos Negros, onde ele queria usar o éter para deixar o universo na escuridão total. E 2009 provavelmente foi no início do projeto Pegasus, como vimos em Vingadores. Quando Thanos dispara contra a base dos Vingadores, podemos ver Scott se encolhendo para se proteger do ataque. Vemos que a armadura de Rhodes ficou danificada, só que mais à frente o vemos aparecer com uma nova armadura. É nesse momento que conseguimos ver da onde veio essa nova armadura. Durante a luta, vemos que logo no início, Thor já tenta acertar a cabeça de Thanos, e Tony pede para Thor acertá-lo com um trovão. Thor, atira em mim. Isso devido à luta deles em Vingadores, onde podemos ver uma sobrecarga de energia no painel de Tony. Potência em capacidade de 400%. E Thanos se defende girando sua espada como uma hélice, uma referência ao helicóptero de Thanos nos quadrinhos. Thanos tenta empurrar o Rompe-Tormentas contra o peito de Thor, revertendo a cena do filme anterior. Steve salva Thor, levantando o Mjolnir. E Thor fala: Eu tinha certeza. Isso se refere à cena de Era de Ultron. Nada. Por isso Thor pegou o Mjolnir antes de sair de Asgard, para aumentar suas chances de vitória. Capitão acerta seu escudo com o Mjolnir, criando um ataque de ondas de choque, assim como vimos em Vingadores e Era de Ultron. E Thanos quebra o escudo do Capitão, assim como vimos na visão de Tony em Era de Ultron. Capitão aperta a alça de seu escudo como um torniquete para esse ferimento em seu braço, por isso a reação de dor. E em seguida, ouvimos Sam dizer: À esquerda. Mesma frase que Steve disse a ele algumas vezes. Não fala. À esquerda. Colher! Vemos a chegada de todos, e ao fundo, podemos ver um portal pequeno, que foi por onde a Vespa passou, e ao lado, podemos ver Howard o Pato. Vimos ele na cena pós-crédito de Guardiões da Galáxia. Desce queimando. Nessa cena podemos ver dois erros, o escudo do Capitão inteiro e o olho de Agamotto no pescoço do Doutor Estranho, mas vimos que Thanos destruiu ele no filme anterior, por isso ele não aparece nas cenas seguintes. E durante o troca-troca de Thor e Capitão, ao fundo vemos Mantis colocar um inimigo para dormir e dar um chute em sua cabeça. Tony e Peter se reencontram, e quando Tony abraça Peter, ele fica confuso se deve abraçar, isso devido a esse momento. Não é um abraço não, só tô abrindo a porta pra você. Não se empolga não, tá? Mais à frente, Capitão pergunta onde está a van de Scott, e no painel de Tony podemos ver a localização da van aparecendo. Hope diz: Entendido, Cap. Referenciando a conversa que ela teve com Scott em Homem-Formiga e a Vespa. Que o Cap queria ajuda, então. Cap? Scott e Hope vão até a van, e aqui podemos ver outro erro. Enquanto os dois estão dentro da van, podemos ver Scott gigante ao fundo, enquanto T'Challa tenta escapar com as joias.
Quando Strange levanta seu dedo sinalizando para Tony, vemos ele tremer levemente, lembrando que suas mãos não se curaram totalmente de seu acidente. E veja que quando Tony encosta na manopla, ela para de brilhar. Isso pois a manopla é feita com nanorobôs, igual a armadura de Tony. E no contato, as joias já começaram a serem transferidas para a armadura. Quando Tony começa a usar a manopla, ele fala a mesma frase que disse no final de Homem de Ferro, sendo essa sua última frase de cada filme. Eu sou o Homem de Ferro. E eu sou o Homem de Ferro. E veja que aparece uma mancha em sua testa no corte de câmera. Isso pois o ator teve que gravar vários takes dessa cena, onde ocorreram alterações na maquiagem. E a música que toca no sacrifício de Tony é a mesma música que toca na sua suposta morte em Vingadores. Igual quando Steve levanta o Mjolnir, toca a mesma música de quando ele saltou sobre o fogo em O Primeiro Vingador. Quando a tropa de Thanos começa a desaparecer, essa cena faz referência ao filme De Volta para o Futuro 2, onde já havia sido mencionado antes. De Volta para o Futuro é uma mentira? E Thanos se senta do mesmo modo como no filme anterior, mas isso também referencia sua fala. Eu sei como é perder. Deixa as pernas trêmulas. Vemos então a morte de Tony, rebatendo a fala de Steve em Vingadores. A única coisa pela qual luto é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica. Assim como Steve, que provou ser digno. Nasceu de um laboratório de experiências, Rogers. O que você tem de especial saiu de um mero frasco. Já no funeral de Tony, vemos que Pepper guardou o primeiro reator arco de Tony, visto em Homem de Ferro. Prova de que Tony Stark tem coração. E podemos ver Harley, de Homem de Ferro 3. Tô com frio. Também tô. E veja que Gamora não está no funeral, isso devido a Gamora de 2014 não conhecer Tony. Em outra cena deletada, podemos ver Gamora indo embora, enquanto todos se ajoelham após a morte de Tony. Morgan diz a Happy que quer um cheeseburger. O que você quer? Cheeseburger. Isso é uma referência à volta de Tony em Homem de Ferro. Quero comer um cheeseburger. Mas isso também se refere à vida real do ator, que através de um cheeseburger o fez perceber o quanto havia sido prejudicado devido ao abuso de drogas. Mais à frente, quando Steve está indo devolver as joias, ele fala para Bucky. Não faça nada estúpido até eu estar de volta. Eu não ia conseguir. Tá levando toda a estupidez contigo? Mesma fala que vimos em O Primeiro Vingador. Não faz nenhuma burrice até eu voltar. Como eu poderia fazer? Está levando a burrice com você? E em seguida, vemos Steve mais velho. Então alguma coisa deu errado ou alguma coisa deu certo? Isso remete à fala de Hulk mais cedo. Tempo não funciona assim. Alterar o passado não altera o futuro. Vemos Steve finalmente realizar sua dança com Peggy. E a música que ouvimos foi muito popular nos anos 40. Por isso Steve tem ela na sua vitrola em seu apartamento em Soldado Invernal. E por fim, após os créditos, a última coisa que escutamos é um martelo batendo em um metal, referindo-se a Tony construindo sua Mark I. Herói que começou e terminou essa saga.